Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. É o nosso primeiro domingo do ano e cremos por algo tremendo da parte de Deus, do fluir de Deus. Amém, queridos? Incendiada da unção, da graça do Senhor. E nessa noite eu quero falar algo ao teu coração, ao nosso coração. E eu coloquei como tema nessa noite de o que nossa boca tem declarado. O que a nossa boca tem falado? O que nossa língua tem falado? Você pode anotar da forma que você quer, mas eu coloquei como o que nossa boca tem declarado. O que a nossa boca, o que você tem falado nesses dias? O que a tua língua, quais são as palavras que têm saído da tua boca? Em que sentido, queridos? Porque eu sei que passa ano, ou inicia ano, encerra um ano. Tem muitas pessoas que têm as palavras podem ser, poxa, que ano terrível. Nossa, esse ano e falou mal do ano, e já inicia o ano falando mal do ano. Queridos, eu quero declarar sobre a tua vida, e por isso que eu quero iniciar essa primeira palavra do ano, declarando para a gente tomar cuidado com a nossa língua. Porque a nossa boca, Deus fez a nossa boca para a gente ser bênção, para a gente falar bênção e declarar vida, amém, queridos? Amém, gente? Mas há um poder que nós vamos ler, tem vários textos, eu não consegui colocar todos, mas tem vários textos que eu quero citar nessa noite, do que a palavra de Deus diz, que há um poder tremendo na nossa língua, e nós podemos, com as palavras que nós lançamos, ela gerar bênção, mas ela também gerar maldição. Há um poder sobre a tua língua. Fala para o teu irmão, meu irmão, você tem um poder tremendo na tua língua. Querido, e não é qualquer coisa. Há um poder tremendo na sua língua, nas palavras que saem da tua boca, e elas vão gerar algo. Presta atenção, as palavras que saem da tua boca, elas não ficam sem produzir alguma coisa, elas sempre vai produzir algo, ou vai trazer uma bênção, ou ela vai gerar e trazer uma maldição. E por isso nós precisamos tomar cuidado, querido, o que nossa boca tem falado nesses dias, sabe? E eu vou passar nos pontos, voltar em alguns assuntos, mas sabe uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção? Porque aquilo que a tua boca fala, ela tem muito a ver também com quem você anda. Se você andar com pessoas que praguejam, falam mal de tudo, você continuar andando com essas pessoas, você vai chegar um momento que você vai estar falando mal igual essa pessoa. Então nós precisamos desenvolver relacionamentos com pessoas que não vão nos influenciar, mas vão ser influenciadas por aquilo que a nossa boca tem para abençoar. Amém, queridos? Nós precisamos tomar conta do nosso coração. Nós vamos decidir realmente tomar conta do nosso coração, porque a palavra de Deus já fala que é do coração que procede as fontes da vida. E é o coração que nós vamos estar ligado. Então olha para quem está ao teu lado, olha para as pessoas que você convive mais, quem sabe da tua célula ou familiar, e fala assim, olha, eu estou andando com você. Fala, estou andando com você. Cuidado com o que você fala, hein? Cuidado com o que sai da sua boca. Amém, gente? Queridos, o tempo todo, nós precisamos, de uma forma clara de falar, policiar, cuidar daquilo que sai da nossa boca. Porque uma vez lançada, você não recolhe mais. Ela vai produzir algo. E nesses dias, tem muitas pessoas que estão matando uns aos outros com as suas palavras. E nós queremos ver na palavra, o que a palavra de Deus diz sobre isso, né? O que a nossa boca tem falado, e agora eu quero nessa noite declarar algo, porque se você está falando de uma coisa, poxa, esse ano está demais, esse ano não, olha, eu estou com medo, querido, você tem que lançar fora todo medo, porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor que vem de Deus sobre nós, ele lança fora o medo, e nós declaramos a palavra, não daquilo que nós vemos, porque se você colocar as tuas palavras naquilo que você vê, daí vai ser terrível. Mas quando nós colocamos as nossas palavras, naquilo que eu não estou vendo, mas naquilo que eu creio, no que Deus está falando, e o que Ele está colocando em meu coração, as coisas vão acontecer. Amém, queridos?
Porque Deus faz novo todas as coisas. Deus é que declara uma palavra e eu preciso ser submisso a Ele. Por isso que nós cremos, querido, que muito mais, olha, nós temos sido convocados para a gente ir para a palavra de Deus. Querido, para de ouvir muitas coisas, sabe, eu não sei se eu vou fazer isso, mas eu estou quase banido algumas coisas assim de Instagram, de Facebook, porque isso tem sido tão prejudicial, tem sido mais mal para a nação do que bem, querido. Tem pessoas que estão se envolvendo demais, se envolvem com conversas, e ao mesmo tempo depois começa a falar, a pessoa não fala, mas eu não falei, eu só digitei, né? Que diferença tem, porque ali que você digitou está no coração. A língua é instrumento, e muitas vezes aquilo que você declara com as suas palavras, ou que você insere alguma coisa, né? Quantos aqui você já interpretou mal alguma coisa que alguém escreveu no WhatsApp? Nossa, mas ela ficou tão brava comigo, você nem sabe o que a pessoa falou, mas você já acha que ela ficou brava e não ficou. Querido, nós vamos tomar cuidado também. E nessa noite eu quero ser tão prático quanto a isso, porque, pastor, não tem nada a ver. Querido, se você gosta, se você consegue ter domínio, é uma bênção para quem sabe usar. Mas eu quero te dizer que a humanidade tem sido afetada de uma forma tão negativa, porque isso tem dirigido a vida de muitas pessoas. E nós precisamos estar ligados pela palavra de Deus, querido. Se você é aquele que escreve tanta coisa, e você nunca citou um versículo no teu Instagram, você nunca citou um versículo no teu WhatsApp, então tome cuidado, querido, porque a palavra de Deus, ela liberta. Se você só comenta, fala dos outros, ouve dos outros, né? Não era isso que eu ia falar, tá, queridos? Não tem nada aqui, agora o Espírito Santo que de alguma forma está falando, mas a gente precisa ser prático em algumas coisas, queridos, e quando a gente se dedica à palavra de Deus, você não tem tempo para mais nada, querido, você vive num sobrenatural. Você quer novidade? A novidade não está no Instagram, não está em mais nada, a novidade está na palavra de Deus, ela é nova todos os dias, a cada manhã o Senhor tem novidade para nós. Não tem ninguém que consegue conhecer os pensamentos de Deus, que eles são mais elevados. Amém, gente? Quem quer ser realmente controlado pelo Espírito de Deus, amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus nos diz em Lucas 6,45, Lucas 6,45, vou ler alguns versículos, essa aqui vai ser na NVT, ela diz assim: a pessoa boa, ela tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má, ela tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa vai tirar coisas boas do tesouro que está no seu coração. Por quê? Porque ela é envolvida com coisas boas. E bom é Deus. Coisas boas que precisam estar no nosso coração são as coisas de Deus, querido. Não há coisas do mundo, não há situações que sejam boas, porque bom é Deus. Amém, gente? E quando nós nos colocamos e enchemos das coisas de Deus, nosso coração vai ser bom. Agora, a pessoa má, como diz aqui em Lucas, diz que a pessoa má, ela tira más coisas do tesouro de um coração mau, porque a sua boca vai falar do que está cheio o coração. Agora presta atenção, eu anotei algo aqui, que diz assim, ó, o que você pensa o dia todo, aquilo que você pensa o dia todo, afetará a sua boca. Aquilo que você está pensando o dia todo, querido, vai afetar a sua boca, vai afetar a sua língua, no sentido que aquilo lá vai começar a ser lançado. Se o teu pensamento está sendo ocupado, aquilo que mais ocupa o teu pensamento o dia todo, vai afetar a sua língua, você não vai conseguir ficar sem falar. E volta ao texto, a pessoa boa, ela vai tirar coisas boas do tesouro do seu coração, mas a pessoa má, que está envolvida nessas coisas, porque o seu tesouro, ela vai realmente tirar coisas más do tesouro, porque o coração está mal. Por isso, olha o que o apóstolo Paulo nos diz. O apóstolo Paulo nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 a 5. 2 Coríntios 10, 3 a 5 diz: pois, embora vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos, elas não são humanas. Pelo contrário,
elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A nossa luta diária não é carnal. Queridos, voltando a falar nessa frase, o que ocupa, o que você pensa o dia todo, vai afetar a sua boca. No que você tem pensado? O que mais tem ocupado os teus pensamentos no dia todo? Porque aquilo que mais ocupa o teu pensamento é aquilo que a tua boca vai falar. Ou você vai falar com alguém, ou você vai declarar no momento ali, qualquer momento, a tua boca vai declarar aquilo que você está pensando demais o dia todo. Porque aquilo vai ocupar ali. Por quê? A boca vai falar do que está cheio o coração. Se você vê o que Tiago diz a respeito das tentações, nós somos tentados por um desejo que há em nós, e essa tentação, ela vem, e ela vai realmente sendo culminada na nossa mente, os pensamentos vêm, e vai para o coração. Quando gera o coração, já era, meu querido. O coração é fonte, daí quando sai, ela já sai culminado no pecado, quando não é, quando o coração é mau, quando o tesouro não tem nas coisas de Deus. Agora, quando os teus pensamentos o dia todo tá, Senhor, eu quero te agradar, Senhor, muito obrigado, a gratidão no teu coração, desde que você levanta, Senhor, obrigado, porque eu abri meus olhos, e eu não morri, eu estou vivo, e o Senhor tem coisas grandes. Você começa a orar, o teu coração começa a estar cheio, você começa a pensar nas coisas, querida, a tua boca vai só louvar a Deus, vai adorar a Deus. Pode vir situações negativas, mas você fala, Senhor, está vindo essa situação, mas eu te louvo e te peço, Senhor, me ajuda. Senhor, vai à frente comigo, Senhor. Me ajuda, Senhor. A tua boca vai pedir ajuda para Deus. A tua boca vai louvar e glorificar o nome do Senhor. Mas se você acorda já mal, nossa, que calor, hein? Mais um dia, agora não vou aguentar, que esse calor está um inferno. A pessoa, sabe, querido, talvez em muitas coisas é brincadeira, mas sabe que aquilo que você lança com palavra vai virar na sua vida? Porque a língua tem um poder, ela é uma semente. O que você declara com a sua boca, querido, são sementes que são lançadas. E sementes caindo, ela vai produzir ou bênção ou maldição. Há um poder tremendo na nossa língua. Por isso que nós precisamos mudar o nosso vocabulário, a gente precisa realmente centrar, a gente precisa realmente tomar conta, ouvir. A gente precisa ouvir muito e falar, Senhor, o que está, porque quando eu estou na palavra de Deus, olha, Senhor, a tua palavra veio tão tremenda ao meu coração. Sabe, queridos, hoje enquanto nós cantamos aqui, o que o Senhor falou ao teu coração? O que o Senhor ministrou à tua vida? Porque se a gente vem, não, só no momento, só cantei porque eu decorei, mas nem sei o que eu cantei, nem sei o que eu falei. Queridos, culto de adoração a Deus não é quando você reúne aqui e está cantando um cântico. Adoração a Deus é estilo de vida. O estilo de vida ao Senhor é de adorar. Adorar é entrega, adorar é me prostrar àquele que é o Rei. Quando nos reunimos, querido, desde o momento, a igreja quando se reúne aqui, é para dar honra e glória ao Senhor, é um momento de unidade, de comunhão, de intensificação, queridos, que o Senhor faz. Amém? Amém, gente? E adorar a Deus é em espírito e em verdade. Lembra que a mulher samaritana falou para Jesus, mas olha, o nosso povo ensina que é nesse monte, mas o de vocês ensina que é lá em Jerusalém. E Jesus falou, mulher, olha, está chegando a hora e já chegou, e que nem nesse monte, nem naquele, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. Queridos, o Pai não procura pessoas que só vão adorar a Ele de domingo, em culto. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, todos os dias. Adoração é estilo de vida, não é momentos. É estilo, a minha vida se prostra ao Senhor, por isso que a palavra precisa estar no coração, e a minha boca, queridos, por isso que constantemente, o que a nossa boca precisa exercitar bastante, é o que? Falou bobeira, resgata. Como que resgata isso? Confissão, pedido de perdão, sabe, queridos, às vezes você ouve tanta bobeira e você fica calado, naquela hora você tem que também ter coragem
de quem você ouviu, você fala, para agora, essa palavra não vai entrar aqui. Eu não aceito, porque o que Deus diz sobre a minha vida não é isso. E o que Deus tem falado sobre nós é isso. Amém, queridos? O Senhor quer levantar nestes dias homens e mulheres que conheçam a palavra. Porque se você não conhecer a palavra, querido, você não vai conseguir rebater aquilo que vem sobre você. Sobre pensamento dos outros. Sobre aquilo que as pessoas querem que você pense. E nós precisamos nos posicionar, amém, queridos? Quem está disposto realmente a se voltar para o Senhor, eu quero os teus pensamentos sobre mim. Amém, queridos? Os teus pensamentos. Então, quando Paulo declara isso aos Coríntios, ele fala, olha, eu preciso levar, nós vamos destruir todos os argumentos e toda pretensão que levanta contra o conhecimento de Deus. Como que a gente faz isso? Levando o nosso pensamento cativo à obediência à palavra de Deus. Mas eu não estou sentindo. Querido, se for depender de sentir, nós não fazemos nada. Nós não vivemos pelo que nós sentimos. Senhor, olha, eu estou cansado hoje. Hoje eu não estou a fim de fazer nada. Mas eu, pela fé, como Paulo falou muitas vezes, ele declarou a palavra, olha, eu esmurro o meu corpo, e eu levo o meu corpo à servidão. Porque não é o corpo que vai determinar, não é a alma que vai determinar, mas é o Espírito de Deus que está pronto. A carne é fraca. E o Espírito, ele está pronto, ele é forte, então nós vamos subjugar isso, amém, queridos? É fácil? Não, mas é batalha, é guerra, por isso que nós somos igreja, por isso que nós precisamos, querido, por isso que para alguns pode ser que a célula não fez falta para você, mas para muitos aqui, como fez falta a célula na semana? Para muitos, quem sabe, estavam aqui, mas o culto não fez falta. Mas quem sabe, para alguns que estavam fora, eu não via a hora de voltar para estar no culto. Queridos, o tesouro é o coração. Eu não vou lá, porque se o pastor não me vê lá, queridos, se o teu coração não está aqui, não é o pastor que vai ver nada, querido. Nós precisamos estar com o coração voltado em Deus. É Ele quem vê. O galardão, querido, de alguém não é se alguém vem no culto ou não vem. O que nós precisamos entender é que a palavra de Deus precisa estar no coração. Uma vez a palavra implantada no coração, é aquilo que Davi declarou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, os meus pés estão ali firmados dentro dos muros de Jerusalém. A casa do Senhor, este lugar. O que o outro salmista declarou? Senhor, um dia, na tua presença, vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Quantos conseguem entender isso? Amém, queridos? É o coração. Agora, quem que vai sondar? O Senhor é que vai sondar o coração, queridos. Eu preciso sondar, ver o meu coração, mas é o Senhor que perscruta. Ele vai no coração, Ele sabe as intenções, tudo que está lá. E nós precisamos levar o nosso coração, e principalmente a nossa mente, pensamentos cativos à obediência da palavra de Deus. Porque se você deixar o teu pensamento ficar no ar, ele vai ouvir de tudo, e vai te levar a você abrir a sua boca para reclamar, falar mal das coisas, falar mal das pessoas. E isso vai ferir, vai matar. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Agora, quando você tem o coração em Deus, você vai lembrar das pessoas, você vai abençoar, você vai usar a tua boca para, Senhor, eu declaro bênção, eu declaro vida. Senhor, talvez essa pessoa não está entendendo, mas, Senhor, eu peço que o Senhor vai lá, ministre o coração, Senhor, libera as portas, realmente abre as portas, realmente que ela possa entender o teu plano. Amém, gente? Porque o amor de Deus nos leva a isso. Glória a Deus pela sua palavra, amém? Querido, não pense que não tem nada a ver. Não, Paulo falou que nós devemos guerrear realmente. A nossa luta não é contra a carne, não é carnal, não é humana. A nossa luta é nas regiões celestiais, destruindo o sofisma, tudo que se levante ao conhecimento. E a nossa mente precisa estar centrada na presença de Deus, amém, queridos? 1 Coríntios 14:10. 1 Coríntios 14:10 diz assim:
Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, é sem sentido. Há muitas vozes. E eu sei, queridos, que você, nós temos ouvido muitas vozes por aí que estão falando. Agora presta atenção. As vozes que nós ouvimos, nenhuma delas é sem sentido. Todas têm um sentido. Porque as vozes que vêm, uma vez que penetrou no coração, ela vai produzir ou bênção ou maldição. O que está dizendo aqui, olha, há muitas vozes, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhum deles, contudo, é sem sentido. Tudo tem um porquê. Ninguém lança ao vento alguma coisa. Para o nosso caso, queridos, é aquilo que nós temos visto, um bom tesouro, uma pessoa boa, que tem um coração bom, que tem estado no Senhor, do seu tesouro vai tirar coisas boas. Nós falamos um pouquinho sobre aquilo que é mal na semana passada. Agora, como eu estou falando de sementes, você lembra que na parábola que Jesus ministrou, que ele falou sobre o semeador? Jesus contando uma parábola sobre o semeador, ele falou a respeito do reino de Deus. Ele diz nas suas palavras, né, que o semeador saiu a semear, e sementes caíram em terrenos, 4 tipos de terrenos. Eu não vou falar sobre isso, mas eu quero um versículo na qual ele explica o que é essas sementes no contexto dele. Presta atenção. As sementes que foram, então, Lucas capítulo 8, verso 11, Lucas 8, verso 11, na explicação, especialmente dessa palavra semente, Jesus estava falando aos discípulos, Jesus, o que significa essa parábola? E ele falando exatamente sobre isso, olha, este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. Queridos, em Deus, a semente que ele lançou é a palavra de Deus. No contexto nosso, é o próprio Jesus, o verbo de Deus. As sementes que foram lançadas, ela é perfeita. De Deus, a semente é perfeita. E quando ela cai na terra, ela vai produzir. Ela vai produzir. Se o terreno for bom, se você vê o contexto tudo, se o terreno for bom, ela vai produzir a 30, 60, 100 por 1. A semente é perfeita. Agora, o terreno que fala do coração, que vai ser a grande diferença. Um tem pedra, outro tem espinho, e outro está à beira do caminho. Não é a semente vindo de Deus, ela é perfeita. Agora presta atenção, porque nós vamos caminhar naquilo que fala da língua. Porque a palavra de Deus, o verbo de Deus, a palavra lançada sobre nós, o verbo se fez carne e veio habitar, tabernacular conosco. A palavra de Deus, direcionada de Deus para nós, é perfeita. Amém, queridos? Então Jesus já lançou, então essa semente é perfeita. As palavras que saem da nossa boca, presta atenção agora, as palavras que saem da minha e da tua boca, elas também são sementes. E elas vão produzir, há poder nas palavras que nós lançamos, há poder na palavra que nós conversamos uns com os outros. Queridos, hoje em dia está tão complicado você conversar com pessoas, porque você conversa sobre um assunto, e as pessoas são tão, porque elas ouvem de tudo pensamentos, ela para deturpar uma palavra tua, levar para outro caminho, como tem sido fácil. E nós precisamos, queridos, é um alerta para nós como igreja, sempre houve e vai ser sempre o nosso direcionar, querido. Como nós precisamos tomar cuidado com quem nós conversamos e o que nós conversamos. Porque toda palavra que sai da nossa boca são sementes, que elas vão trazer bênção ou maldição. Cuidado, cuidado com palavras que são lançadas, querido. Porque ela vai encontrar no teu coração um terreno, e ela vai produzir ou bênção ou maldição. Não sou eu que estou falando, querido, é a própria palavra de Deus que diz isso.
como tem sido as conversas? Como tem sido os relacionamentos? Mateus capítulo 15, verso 11. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, os fariseus, que eles tinham toda aquela, chegava no lugar, tinha que, tudo ritual de lavar as mãos, de purificação. Eles chegaram para Jesus e falaram, seus discípulos não lavam as mãos para comer. E começaram, depois chegou essa resposta de Jesus, como conhecedor, ele fala sobre isso, Mateus 15, 11, ele diz, não é o que entra pela boca que os contamina, vocês se contaminam com palavras que saem da sua boca, não é o que entra, mas é o que sai, porque está no coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de bênção, está cheio de Deus, ele vai sair algo de Deus, querido. E olha o versículo 18, do mesmo capítulo 15. Mas as palavras vêm do coração, e isso é o que contamina. As palavras que vêm do coração, é isso que contamina diante de que falar. Não, olha, eles estão fazendo coisa, não é aquilo que você faz, mas é aquilo que sai da sua boca, a intenção do coração, que vai demonstrar se vai ter contaminação ou não. Amém, gente? Nós precisamos, querido, a nossa oração o tempo todo é como Davi fez, Senhor, lava-me por inteiro, Senhor. Purifica o meu coração. Sonda-me, Senhor, sonda, Senhor. Se o meu coração está entrando coisas que não é do teu agrado, Senhor, eu te peço, limpa, purifica. Sabe, querido, quando nós oramos para que o nosso coração possa ser cheio do Senhor, quando a gente abrir a nossa boca, querido, você não vai ser uma palavra que vai trazer maldição, não vai contaminar o ambiente que você está. Não vai contaminar, quando o nosso coração está centrado no Senhor. Provérbios 26, 2. Provérbios 26, 2 diz, como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que avança veloz, assim a maldição, sem um motivo justo, ela não pega. A maldição, sem um motivo justo, ela não pega. Existe bênção e existe maldição. A maldição, sem um motivo justo, não pega. Que motivo justo vai ter, queridos? Qual o motivo justo? Em Deuteronômio, eu acho que eu não anotei esse texto aqui, tinha feito lá, não anotei, mas depois eu posso passar. Em Deuteronômio, diz que o Senhor mesmo, falando uma palavra, diz, eis que eu, o Senhor, ponho diante de vós, bênção e maldição. Se me obedeceres, a bênção virá sobre vocês, mas se desobedecerem, a maldição está aí. Queridos, muitas vezes, talvez você já pensou, nós pensamos que a maldição foi o diabo que criou. Não, queridos, quem colocou maldição não foi o próprio Deus. Deus falou, eu ponho diante de vós bênção e maldição. A minha bênção, a minha mão, o meu favor, a minha direção para você prosperar, está se você me obedecer. Agora, se não obedecer, a maldição já te alcançou. Porque a desobediência vai tudo contra a palavra de Deus, as ordens aqui, para nós obedecermos à risca. Se nós desobedecermos, a maldição chega. E aqui, como Provérbios, o escritor disse, olha, assim como o pardal que voa em fuga, a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição, sem motivo justo não pega. Ah, eu estou tão amaldiçoado. Não está, querido. Você deu brecha, porque se você deu brecha em alguma coisa, a maldição pode chegar. Por que sois amaldiçoados? Porque a boca declarou algo de maldição. A nossa boca precisa declarar bênção. A nossa boca precisa declarar os pensamentos do Senhor, amém, gente? Meu Deus, amém? Declarar bênção. As nossas escolhas, eu falei um pouquinho sobre escolhas semana passada. As nossas escolhas determinam o nosso caminhar, queridos.
A escolha consiste num processo mental de pensamentos envolvendo o julgamento dos méritos de múltiplas opiniões e a seleção de uma delas para a gente tomar prática em uma ação. Lucas 6,45. Nós já lemos esse texto, eu quero reforçar ele aqui. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má, ela tira coisas más de um tesouro de um coração mau. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o nosso coração, queridos? Do que está o nosso coração? Está cheio do quê? Que tipo de pessoa nós escolhemos ser? Qual é o tipo de pessoa que nós escolhemos ser? Do que o teu coração está cheio, queridos? Sabe, eu sei que nesse começo de ano, essas coisas, passa muita, queridos, é muita coisa que passa nos pensamentos. É muita gente falando, né? É muitas coisas que acontecem, uns falam isso, outros falam aquilo, e a gente fica, queridos, por isso que a gente não pode perder de maneira nenhuma o foco. Nós não podemos perder de maneira nenhuma, centrados na palavra, e sempre voltarmos para a palavra. Querido, tudo pode passar, como tudo vai passar, mas o Senhor Deus já falou, as minhas palavras, elas jamais passarão, elas nunca vão passar. As palavras do Senhor não passam, querido. Presta atenção, pessoas passam pelas nossas vidas. Algumas, quantas pessoas passaram para a tua vida que te abençoaram tanto, daí depois passou um tempo, perdeu o caminho, o negócio, e depois passou a te amaldiçoar? Quantas pessoas falaram mal de você? Quantas pessoas estão falando mal de você agora? Ai, a pessoa está falando mal de mim, agora maldição. Queridos, presta atenção em algo. Maldição, sem causa, ela não pega. Que causa? Você tem deixado brecha? Alguém falar mal, queridos, presta atenção, falar bem, falar mal, um monte de gente vai falar mal. Tem pessoas que vão falar mais mal de você do que bem. Agora, você aceitar aquilo no teu coração, são pessoas externas falando, e nós precisamos guardar o nosso coração. Há muitas vozes por aí, todas elas têm sentido. Pessoas, eu ouvi falar, olha, eu ouvi falar que tal pessoa fez isso, por isso eu estou falando mal de você. O coração é mau, gente. Jeremias falou, o coração é corrupto, perverso. Quem o conhecerá? Por isso que, queridos, o melhor lugar para se derramar o coração é na presença do Senhor. E diante de pessoas que não vão te amaldiçoar, mas vão te abençoar e vão te levar você para a palavra. Se as tuas conversas, a pessoa não leva de maneira nenhuma para a palavra e não leva em oração, cuidado. Para de ouvir. Para de ouvir se a pessoa não levar você para a palavra de Deus. Se a pessoa não falar, olha aqui, olha, a palavra de Deus diz assim, vamos crer, vamos nos impulsionar nisso. Porque a palavra é a luz, é a direção. Poxa, mas a pessoa que falou comigo, ela é tão assim, tá, querido? Naquele dia, se os pensamentos dela, lembra que nós vimos lá? Se todo dia o pensamento da pessoa está voltado para alguma coisa, se ela vai conversar com você, ela vai descarregar aquilo que o seu coração e o seu pensamento estava o dia todo pensando naquilo. Se a mulher brigou com o marido o dia inteiro, e vai conversar com outra mulher à noite, o que ela vai falar? Vai falar mal do marido. Se o marido brigou, vai falar mal. Queridos, por isso precisa centrar o coração. Tem muita gente expondo uns aos outros, queridos, por quê? Porque descarregou aquilo que ocupou seu pensamento. E a palavra de Deus nos fala que nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos à obediência à palavra de Deus. E nós vamos tomar essas decisões de quem eu quero ser, do que o meu coração está cheio. Quem sabe você pode falar, pastor, eu posso até falar, o meu coração nessa noite ele está doído. O meu coração está machucado daquilo que eu ouvi.
Talvez você pode falar, olha, no meu coração eu estou assim, afastado de Deus. Eu estou meio distante, estou meio longe, parece que, sei lá, esse final de ano foi assim, saí, não consegui me sentar. Pastor, para dizer a verdade, eu nem consegui começar o devocional, de tão longe que eu estou. Queridos, é um tempo de voltar para o Senhor. Amém? O Senhor espera de braços abertos, porque Ele nunca rejeita. A sua semente plantada no coração é de vida, e Ele deseja fazer isso. Amém, gente? Não fique, nós não podemos ficar com aquilo que nós estamos ouvindo por aí. Há muitas vozes, e nós vamos ouvir o que o Senhor está falando. O que o Senhor está falando, querido? Com quem você anda? O que você tem ouvido das pessoas, querido? O que as pessoas estão falando? Ah, vamos reunir, vamos. Daí vai reunir, não fala nada com nada. Queridos, tem momentos que você vai brincar, presta atenção, tem momentos que você vai lá, você vai brincar, você não vai falar, não é falar de igreja, queridos. Quando vocês estão entendendo? Não é você falar de problema, sabe? Às vezes tem gente que vai chamar pastor para sair, a gente fala, opa, vai atender, aí chega lá, pastor, precisa abrir um negócio, daí você joga um monte de... Querido, nós precisamos ter momentos de, realmente, de abrir o nosso coração, de brincar de algo saudável. Amém, gente? De ter o nosso coração, de abrir algo saudável. Há momentos sim, queridos. Em todo o tempo, nós vamos realmente rir junto, nós vamos chorar junto. Mas nós precisamos ter o nosso coração aberto ao Senhor. As nossas conversas precisam ser conversas que edificam. Quando você percebe que alguma coisa está destoando, fecha a boca. Fecha a tua boca. Não deixa disparar mais nenhuma, não deixa sair nenhuma semente que possa contaminar o coração do teu irmão, que possa contaminar as pessoas, que possa ferir e machucar. Lembra, querido, as vozes que estão por aí, nenhuma delas é sem sentido. Como tem sido, queridos, as palavras são as sementes. Com o que você tem andado, o que você tem ouvido nesses dias. E eu quero ir para uma parte, agora de nós, como filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, tendo o nosso coração centrado no Senhor, o que deve ocupar a nossa língua, o que deve ocupar realmente as palavras nossas. Querido, às vezes você não tem noção do que é você fazer uma ligação para uma pessoa e falar, olha, eu liguei só para falar para você, para te abençoar, que Deus te abençoe neste dia e te guarde, amém, amém. Poxa, querido, algumas palavras, mas que mudam o sentido na história de uma pessoa, que muda, que transforma, é aquilo que a pessoa precisava ouvir, uma palavra que gera bênção, uma semente. Ah, mas é uma sementinha, tá, queridos? O que o Senhor Jesus falou? Se você tiver fé, uma semente que aparentemente é o grão de mostarda, que é menor de todas as hortaliças. A fé, que é gerada talvez de uma forma tão pequena, ela pode produzir algo tão tremendo e tão grande. Amém, gente? Amém, queridos? Gente, nós temos uma boca que Deus nos fez para abençoar. Amém? Para falar bem, para declarar a bênção de Deus. Amém, queridos? Fala assim, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus, eu te abençoo. Amém, gente? Olha para outra pessoa agora, eu também te abençoo. Fala, você é muito especial, eu abençoo a tua vida. Você vai sair neste lugar, nessa noite, com uma palavra de bênção sobre você, querido. Amém? Sabe, gente, talvez você carregue até hoje, presta atenção. Talvez a tua vida em algumas áreas, ela não está caminhando, porque algum dia, alguém declarou uma palavra sobre você, maldita. Não era verdade, porque o Senhor é que tem a última palavra sobre nós. Mas aquela palavra encontrou lugar no teu coração, e ela não saiu mais. Essa é uma noite de você falar diante de Deus, Senhor, aquela semente, aquela palavra que eu ouvi, eu entrego diante do Senhor agora. Eu quero os teus pensamentos, o que o Senhor pensa de mim, Pai.
Queridos, maldição sem causa não pega, mas se você deixou a palavra entrar no teu coração, e aquilo ganhou lugar, ela cresceu, está florescendo, e está frutificando. É tempo de cortar aquilo que não vem de Deus. Toda palavra maldita que foi falada contra a tua vida, cai fora em nome de Jesus. Como nós ouvimos do texto, maldição sem causa. Agora que alguém falou, a pessoa falou isso de mim, mas é verdade? É. Ué, se é verdade, meu querido, você tem que fazer. Você, em primeiro lugar, não é tirar a palavra da pessoa, é você acertar a tua vida, para que aquela palavra não tenha vazão, tem que tirar aquilo. Você é um preguiçoso, e você, eu não gosto de trabalhar. Então vai trabalhar primeiro. Daí depois vai mudar, falou, olha, você era assim. Mas Deus tem te feito crescer. Há um texto da palavra que diz, vai ter com a formiga. Ó, preguiçoso. A palavra de Deus revela, queridos, algo no nosso coração, amém, gente? Você vai sair deste lugar com uma palavra de bênção na tua vida, vai ter uma mudança radical sobre você, em nome de Jesus. Eu creio nessa noite sobre isso. Agora, há algo bem claro na palavra de Deus, que há um chamado, e que foi colocado para mim e para você fazer, queridos. Há um chamado na minha vida e na tua vida. Fomos chamados para profetizar. Nós fomos chamados para profetizar. O que é profetizar, queridos? O que é profetizar? Nossa, eu não achei que eu era um profeta. Não, existe o ministério de um profeta específico. Mas a palavra profetizar é falar os pensamentos de Deus. Falar e declarar os pensamentos de Deus. Sabe, querido, você já profetizou sobre o teu irmão agora. Se você declarou algo de bênção que está na palavra de Deus, você profetizou sobre eles a bênção de Deus. Amém, queridos? Nós fomos chamados para profetizar. Profecia, então, é falar no lugar de Deus, declarar os pensamentos de Deus. Romanos 10, olha que fala sobre a salvação, queridos. Romanos 10, capítulo 9, até o 17, mas nós vamos ler, deixa eu ver se vai ler até isso, não, vamos ler até o 10 só. Romanos 10, verso 9 e 10 diz assim, se você, presta atenção, gente, se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. Agora, e é declarando com a boca que você é salvo. Crer é com o coração, mas o declarar é com a boca, é profetizar, é falar. Com a sua boca, se você declarar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração, a salvação virá. Há uma salvação. Eu preciso crer, meu coração precisa estar legal, precisa estar bom com Deus. E a minha boca precisa declarar o tempo todo, Senhor, eu creio em Ti, Jesus. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. E eu quero viver meus dias para Te adorar. A boca precisa falar o tempo todo, Senhor, eu quero os Teus preceitos, eu quero os Teus desígnios, eu quero a Tua vontade, Senhor. Eu desejo, o meu coração precisa, e a prática precisa ver nisso, queridos. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3 a 6. Paulo estava ensinando sobre o falar em novas línguas, o profetizar, ele declarando à igreja de Corinto, falando, olha, você deve profetizar e falar em línguas, e eu vou ficar mais nessa, pontuar aqui, o profetizar. Ele diz assim, mas aquele que profetiza, olha o que ele faz, querido, aquele que profetiza, aquele que libera uma palavra, aquele que fala os pensamentos de Deus, a sua boca é uma boca para profetizar, para declarar. Esse que profetiza, ele fortalece, ele anima, ele conforta os outros. Quem fala em línguas, fortalece a si mesmo, mas quem profetiza, fortalece toda a igreja. Eu gostaria, Paulo falando, que todos vocês falassem em línguas, mas eu gostaria ainda mais, que todos profetizassem, pois a profecia, ela é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los,
e falar em línguas, em que isso ajudaria? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Queridos, olha o que falar, olha o que a boca declara, isso traz vida, isso gera realmente fortalecimento. O nosso abrir a boca precisa, queridos, presta atenção, o abrir da minha boca nas conversas, naquilo que você vai ligar para alguém, naquilo mesmo se for no WhatsApp, aquilo que você vai conversar com as pessoas, o meu abrir a boca, ele precisa para animar, ele precisa ser para confortar, ele precisa ser para fortalecer a pessoa como igreja. O que Paulo diz, olha, o seu falar com as pessoas tem que ser proveitoso, tem que ter proveito nisso. O que profetiza, o que declara, ele vem para fazer isso, confortar, consolar. E olha o que ele compara, queridos, o versículo 7, ele diz assim, olha, até mesmo os instrumentos inanimados, como a flauta, a harpa, elas precisam soar as notas com clareza, do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como que os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que vocês estão dizendo? Se o mesmo será o mesmo que falar ao vento. Queridos, Deus não quer usar você para falar ao vento. Deus quer falar para que você tenha um som certo nessa hora. Quando nós conversarmos com as pessoas, nas conversas que tivemos, seja certeiro, queridos. Se você percebe que a pessoa está fraca, você vai declarar a palavra. Queridos, o Senhor te fortalece nessa hora. O Espírito Santo de Deus está aqui, nós como igreja, eu como irmão, como uma irmã sua, dependendo com quem você conversar, olha, estou aqui para declarar a bênção sobre a tua vida. Queridos, se isso não está acontecendo, clame ao Senhor, Senhor, coloque pessoas ao meu lado, que vão profetizar também a tua palavra. Eu não tenho tempo, querido, mas você vai ver em vários textos que a palavra diz, se você entra numa casa, e ali a palavra de Deus, a presença de Deus não está ali, falou, foge daquele lugar, não tenha nem conversa com pessoas assim, pessoas que não vão te trazer uma clareza, cai fora disso. Nós vamos estar perto de pessoas que vão animar, que vão fortalecer, que vão orar, amém, gente? Amém? Pessoas que vão realmente, como é bênção, quando você vai numa célula, você tem tempo, você tem a palavra ministrada, você tem uma palavra proferida, você tem cânticos de adoração ao Senhor, e no final você tem alguma necessidade, e ali é declarado, Pai, nós abençoamos a família, abençoamos os negócios, abençoamos a saúde, há palavras de bênção que são liberadas, amém, queridos? Por isso que é importante a comunhão, por isso que é importante os nossos lábios declarar o nome do Senhor. O som da sua voz tem de ser nítido, certeiro. Quando fala de trombeta, fala de um som de algo profético. A trombeta, ela tem algo som na palavra, comparado com algo profético, que é declarado, os pensamentos do Senhor. E aqui numa guerra é assim, se o cara que está lá com a trombeta, lá, de repente o chefe, todo aquele que está lá, ele falou, olha, chame os soldados para a batalha, porque agora o inimigo está vindo. Se ele pegar a trombeta dele, ele der um som de descansar, o que os soldados vão fazer dentro das barracas? Vão dormir, falar, vamos descansar porque está sossegado. Mas o som foi incerto, porque não era o som de descansar, era um som de avançar. Se prepare para a batalha. Queridos, muitas vozes têm vindo para falar, olha, não dá nada não, fica na tua. E é o tempo de avançar. Queridos, nós precisamos levantar do nosso meio relacionamentos, que nós possamos falar a mesma linguagem, caminhar no mesmo propósito, amém, gente? Amém, gente? Como igrejas, de ser fortalecidos no Senhor, amém? Lembra lá de Tiago, capítulo 3, bênção e maldição, ele sai da mesma boca, meus irmãos, isso não deve acontecer. A bênção e a maldição estão saindo da mesma boca, isso não pode acontecer. Tiago capítulo 3, verso 10, bênção e maldição, sai da mesma boca, não pode, fala para o teu irmão, meu irmão, não pode.
Esse era um texto que era para mim já ter lido lá atrás. Vamos ler, abre a sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Olha o que diz: meus irmãos, Tiago 3, verso 1. Não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, nós seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se nós colocamos um freio na boca do cavalo, nós podemos conduzi-lo para onde quisermos. Você já pensou nisso, querido? Por que para conduzir o cavalo não é feito por outra forma? Por que não pega nas crinas dele? Por que é colocado na boca? Se consegue colocar na boca, conduz todo o cavalo. E aqui, Tiago vai continuando falando: observe também que um pequeno leme, ele faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Queridos, não, ele falou: meu irmão, não pode acontecer. Sabe, queridos, infelizmente é o que mais nós ouvimos e vemos acontecer. De uma mesma boca, um dia está louvando a Deus, daí a pessoa fala: nossa, não é aquele que estava lá na igreja louvando? E agora lá no trabalho, olha o palavreado, olha o que ele está soltando, olha dentro da casa o que está acontecendo. Queridos, nós somos falhos, amém? A Bíblia já está dizendo, já que falou: olha, aquele que não comete um erro, o negócio é perfeito. Assim como coloca um cabresto, negócio na boca, vai conduzir. Então, aquele que controla a sua língua, e nós precisamos controlar, saber que a nossa boca, Senhor, se não é para proferir uma bênção, negócio, Senhor, trava. Vamos lá para que haja o travar das línguas, em nome de Jesus. Quando a gente não consegue fazer, o próprio Deus faz. Eu não sei o que Zacarias ia falar, mas Deus, para ele não falar nada, não travou a língua do homem. Não é assim? Ele só começou a falar depois que nasceu João. E nós vamos guardar nossa boca, queridos. 2 Coríntios 5,17, ele diz: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. As coisas velhas, a velha vida acabou, uma nova vida teve início. Queridos, existe o antigo e existe o novo. Em Deus, tudo se faz novo. Se eu estou vinculado na palavra de Deus, se eu estou centrado na palavra, a minha boca, o meu linguajar, ele vai mudar para as coisas que são do reino. O meu coração é tocado. Ah, mas eu tenho tantas práticas do mundo, isso aqui eu não vou largar. Queridos, se tem espaço lá no coração, o coração não está totalmente limpo. O Senhor não quer apenas um lugar, Ele quer o coração inteiro. E o coração limpo, a boca fala,
do que o coração está cheio. Se você se pega, queridos, ainda falando palavrão, se você se pega ainda falando mal das pessoas, é porque certamente teu coração não está limpo, completo, porque ainda está sendo uma prática. Se você senta com pessoas e você não consegue guardar tua língua de falar mal das pessoas, teu coração, porque a boca está falando do que o coração está cheio. Nós precisamos, querido, ter um conhecimento da causa para a gente poder falar. Não é isso, gente? Quantos aqui você já está numa conversa, você entrou numa conversa e a pessoa falou de um assunto e você não entende nada? Quem já tentou entrar num assunto, você falar que você não conhece? Quem passou vergonha já, que você vai falar coisa que você não sabe? Queridos, para quem vai abrir a sua boca para falar, tem que ter conhecimento de causa, sim ou não? O texto que nós citamos a semana passada, profeta Oséias 4:6, o próprio Deus declarando, falou: olha, o meu povo, ele é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque se eu conheço o Deus, que eu ando com Ele, que me traz vida, quando alguém faz alguma coisa que está fora, peraí, eu tenho conhecimento disso. Eu conheço o Deus que eu sirvo, e isso está fora do seu padrão. Ah, mas alguém, não é ninguém que falou. O Espírito de Deus ministrou ao meu coração. O Espírito de Deus que está na sua palavra, a palavra revelada pelo Espírito de Deus. Agora, se eu não leio, como que eu vou combater? Ah, pode fazer isso. O que a palavra de Deus diz? Ah, não sei, eu não leio. Então, meu querido, você vai para o Google, você vai entrar muitas pessoas que vão falar, isso pode, e a mesma coisa o outro vai falar que não pode. Com quem você vai ficar? Senhor, eu estou ouvindo tantas coisas, mas eu quero a tua voz. E a palavra de Deus fala assim: eis que se você estiver comigo, vai vir uma voz por trás, enquanto você está na minha presença, dizendo: este é o caminho, andai por ele. A paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. Ela excede a todo entendimento e guardará o teu coração em Cristo. Nós vamos saber, querido, quem nós somos primeiro. Quem eu sou? Quem eu sou em Deus? Quem a Bíblia diz que eu sou? Quem Deus fala que eu sou? Porque ninguém vai poder falar o contrário, porque você tem convicção. Sabe, querido, a gente ouve tantas coisas de pessoas que já passaram por nós e falam: não, porque fizeram isso, fizeram aquilo. Queridos, nossa consciência está em Deus, tranquila, paz. Porque nós sabemos quem nós somos, o que nós estamos vivendo na palavra. Saiba quem você é primeiro, queridos. Depois declare a palavra. Fale com convicção. Tenha convicção. Olha que Hebreus capítulo 11, verso 1 diz. Hebreus 11, 1 diz assim: a fé, ela mostra a realidade daquilo que nós esperamos. E ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos. A fé, ela mostra a realidade naquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos. Senhor, eu não estou vendo, mas a tua palavra diz: o meu coração está em ti. Eu vou na força do Senhor. Golias, tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Ah, você está achando que eu sou um cachorro para vir com um pedaço de pau? Quem que você pensa que é? Você pode vir comigo com lanças, você pode ser o guerreiro, o gigante que for, mas o meu Deus entregará hoje mesmo a tua cabeça. Davi decepou a cabeça com a própria arma,
convicção de quem é. E o último texto que eu quero ler com você nessa noite. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Paulo dizendo a Timóteo, falando: por isso eu estou sofrendo assim, mas eu não me envergonho, pois eu conheço aquele em quem eu creio, e eu tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Eu sei em quem eu tenho crido. Em outras versões, outra palavra diz que eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais quanto pedimos, pensamos ou imaginamos, de acordo com a tua vontade. Por isso nessa noite quero declarar sobre a tua vida, querido. Profetize, declare a palavra, seja uma bênção. Abençoar, bênção de Deus, é uma liberação de Deus para que a gente possa prosperar. E nós só vamos ser felizes e prosperarmos na sua palavra. Por isso a nossa boca precisa ser de profetizar a palavra de Deus, profetizar os pensamentos de Deus. Quando você vai ver sobre profecia, Paulo escrevendo aos Coríntios falou: quem que pode profetizar? E ela fala: todos devem profetizar, um após o outro, declarar os pensamentos de Deus. Mas nós precisamos declarar a palavra. Agora, quem pode julgar uma profecia? Em primeiro lugar, nós mesmos, os pastores que cobrem a vida, e a própria palavra que foi lançada traz essa aí. Então, se alguém falou sobre a tua vida, a pessoa lançou uma palavra sobre você, peraí, eu não tenho brecha, eu não sou isso, porque a palavra de Deus me garante que nele eu sou mais que vencedor. Agora, querido, você vê uma palavra para você: olha, você é isso. Examina, falou: Senhor, será que eu tenho sido isso? Senhor, olha, se eu tenho sido, mostra, fala ao meu coração, eu quero limpar agora. Porque, queridos, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim: portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nele tudo se faz novo. O Senhor tem nos chamado para ser boca profética, uma boca que vem no domingo, louva ao Senhor, uma boca que acorda na segunda-feira, louva e adora ao Senhor, declara os pensamentos do Senhor. Uma boca que vai no cliente: ah, eu não quero comprar, não, mas vou mandar mesmo assim, vou fazer. Não, você não vai comprar? Tudo bem, eu te abençoo. O que está acontecendo? Não, os clientes, então eu vou orar pela tua vida e você vai prosperar. Querido, esse cliente vai lembrar, a primeira pessoa vai ser de você, porque a tua boca está ali para abençoar os pensamentos de Deus. Portas irão se abrir, portas irão se fechar. Maldição sem causa não pega, queridos. E a bênção do Senhor está estendida àqueles que obedecem a sua palavra. Vamos ficar em pé? Pensa nisso, feche os teus olhos, vamos cantar esse cântico ao Senhor. Eu sei que já estamos bem em cima do horário, mas eu sinto que Deus quer fazer algo no teu coração. Uma noite de renovo, de transformação, queridos. Todo espírito, toda acusação que era contra você, se não tem valor, queridos, se a tua vida está diante de Deus, você vai lançar fora para receber da bênção de Deus nessa noite.